E aí, gente? Tudo bem? Eu estou muito curiosa para saber se as meninas da minha igreja chegaram. Pera, atrasadas, né? Nossa, pra estar aí no fundo. Ai, que legal que vocês estão aqui, porque aí eu fico um pouquinho menos nervosa. E aí, gente? Ai, vai ficar ruim, né? Eu sentar, vou ficar em pé mesmo. Bom dia, meninas. E vocês estão descansadas? Que bom, eu não tô, não. Dormi com o Isaac, um gordinho gostoso, assim, mas vários chutes e puxa cabelo e puxa a cabeça e me abraça. Mas uma delícia, um privilégio estar com ele. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, entendeu? Assim, eu sei que o Senhor chamou tal, mas assim, para mim isso é sempre um lugar de muita responsabilidade. Eu estou aqui com muito temor ao Senhor, responsabilidade porque eu tenho muito claro no meu coração que o Senhor tem uma palavra para vocês. E, assim, ser um instrumento disso é muita responsabilidade. Eu estou com muito temor aqui, olhando para vocês e trazendo essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. A gente hoje vai falar sobre sobrecarga. Olha, a galera do marketing da Purpose é outro nível. Se eu acho que eu sou uma boa marqueteira, aí chega a Nath, chega vocês. Tá aqui o livro, assim, surgiu, eu nem ia falar dele, mas já que ele está aqui, né? Tá tendo alguma condição na conferência dele, vocês sabem? Vai ser falado mais tarde. Então, mais tarde vocês vão saber. Lançamos o Para Mães Sobrecarregadas. Quem não adquiriu na pré-venda, a gente vai ter aqui na feira também. Temos vários. Quem quiser depois me encontrar, a gente também as outras autoras, a Luísa, a Tainá, a Roseli. Só a Roberta, que não passou muito bem, não está aqui agora. Mas a gente está à disposição também para assinar o livro de vocês. Esse livro ele é muito especial, assim. Ontem a gente teve um momento de conversar mais sobre ele, mas falar sobre a sobrecarga é algo muito, muito, muito pertinente, não só para as mães. Eu acredito, inclusive, deixa eu fazer uma leve pesquisa aqui. Quem se sente sobrecarregada nesse exato momento da vida? Então, eu acho que essa palavra é para a gente mesmo hoje. Eu espero que vocês estejam com o coração aberto para receber. Gente, vamos lá. Hoje, então, o nosso assunto é falar sobre a nossa sobrecarga. E como eu intitulei esse tempo de Para Nós Sobrecarregadas, não somos só mães sobrecarregadas, para todas nós que nos sentimos sobrecarregadas. Uma coisa muito importante da gente entender sobre sobrecarga, quando a gente fala de sobrecarga, a gente fala de movimento. Existe algo acontecendo e, por isso, a gente se sobrecarrega. Quando a gente olha para a palavra, né, lá na criação, no início de tudo, o Senhor ele nos criou para o movimento, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para nomear os animais, para cultivar e guardar o jardim, para se multiplicar. O Senhor ele nos fez muito. O interesse de Deus era nos colocar em atividade. Então, o fato de nós estarmos em movimento é algo bom, porque o Senhor nos fez para estar em movimento. Mas algo aconteceu ali mesmo no jardim que quando o pecado entrou no mundo, aquele tempo que a gente teria para a gente se movimentar, toda essa movimentação, no tempo que o Senhor nos deu, quando o pecado entrou no mundo, a definição de tempo mudou. Então, nós que havíamos sido criados para a eternidade, para estar com Deus, agora a gente teria um tempo determinado para viver e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. A gente teria 7 dias, 24 horas, e esse é o tempo que o Senhor nos deu. Nós dentro desse tempo que nós estamos, nós temos responsabilidades, vocações, chamados, sonhos, todos nós temos esse mesmo tempo. Tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo católico chamado Karl Rahner, que ele diz assim: no tormento da insuficiência de tudo que é possível, aprendemos que, em última análise, neste mundo, não existe uma sinfonia acabada. E eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, eu acho que foi no livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Rainer, eu fiquei muito agoniada, assim. Eu falei, meu Deus, é verdade. A nossa vida é uma sinfonia inacabada. Então, se eu morrer essa tarde, muitas coisas não terminaram. Livros não terminaram de ser escritos, louça ficou lavada, roupa ficou no varal. Quando a gente se for, algo vai estar interminado. É impossível. A gente pode ter uma lista enorme de coisas que a gente quer realizar na nossa vida. Existem grandes chances que a gente não cumpra com todas essas coisas. E ainda bem, né? Ainda bem que a nossa vida é uma sinfonia inacabada. Nós somos uma obra que um dia seremos terminadas em Jesus, mas ainda isso não vai acontecer.
E entendendo o nosso contexto de hoje, assim, nós, enquanto mulheres, vivendo o tempo que a gente vive hoje, a gente pode entender que esse tempo que o Senhor nos deu hoje é muito diferente dos nossos antepassados. Então, a era da tecnologia, ela mudou a nossa relação com o tempo. Então, todas as coisas que vieram para nos auxiliar a otimizar o nosso tempo, como, por exemplo, o carro, né, que fez a gente poder não gastar nosso tempo andando. Agora a gente anda de carro, o que a gente faria em horas, a gente faz em minutos. Não aqui em São Paulo, né? Fiquei sabendo que um monte de gente perdeu ontem um pedaço da conferência. A máquina de lavar roupa, a gente não precisa mais estar ali no tanque ou, enfim, num lago, lavando roupa, passando horas. Em minutos, em menos de uma hora, a gente tem uma roupa limpa. A internet, a gente resolve tudo pelo celular. Então, a gente paga uma conta, a gente fala com alguém, o que a gente demoraria uma carta, o que a gente teria que ir num banco. A era tecnológica, ela fez com que a gente pudesse otimizar o nosso tempo. Mas a pergunta é, se nós vivemos em uma era tecnológica, que teoricamente seria uma era da gente ter mais tempo, por que a gente está tão sobrecarregada? Se a gente tem a chance de ter mais tempo, como talvez nossos avós, bisavós não tiveram, por que a gente tem tanta sobrecarga? Vocês sabem por quê? Porque a era tecnológica, ela nos enganou. Ela nos deu uma sensação de que nós temos o poder sobre o tempo. E quando nós, enquanto pecadores, recebemos poder, o que acontece? Nosso coração é pecaminoso. E nós somos péssimos administradores do nosso tempo. E, por isso, muitas vezes, a gente está sobrecarregada. E, na nossa sobrecarga, que talvez antigamente, por exemplo, as pessoas podiam ter uma sobrecarga física, por ter que fazer muito trabalho braçal numa lavoura, um serviço de casa mais pesado, um trabalho mais braçal. Hoje, nós vivemos novos tipos de sobrecarga, e eu queria refletir com vocês sobre três dessas sobrecargas e o que o Evangelho nos traz como resposta para todas elas. Vamos orar antes da gente falar sobre elas? Deus, a gente coloca o nosso coração diante do Senhor. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor, em sua misericórdia, tem algo a nos falar, Jesus. Obrigada, Deus, por essa palavra que falou tanto ao meu coração essa semana, Deus, como eu fui ministrada. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor fala. Mesmo sem a gente merecer, o Senhor se importa em falar com a gente. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos traga ouvidos espirituais. Deus, que o Senhor cale as vozes externas, que o Senhor cale a voz do nosso coração. Que o Senhor acalme o nosso coração e a nossa mente, Deus, para que o nosso coração seja um terreno muito fértil para a Tua palavra durante todo esse dia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos falar sobre a nossa sobrecarga física, mental e espiritual. E para todas as nossas sobrecargas, a gente pode entender que existe uma má relação com o tempo que o Senhor nos deu, né? Então, existem todas as coisas que nós vivemos, sobre essas coisas que são coisas que o Senhor nos permitiu, e a gente já vai entender isso melhor, existe um pecado, existem coisas que estão sobre essa nossa possibilidade de vida, que estão pesando e estão nos deixando sobrecarregadas. E a gente primeiro vai falar sobre a sobrecarga física. E na sobrecarga física, eu acho que, principalmente na maternidade, assim, atrapalha vocês? Está de boa? Posso sentar? Ai, gente, cada oportunidade de sentar eu não abandono, jamais. Na sobrecarga física, nossa luta é a nossa relação com o tempo que a gente tem e com as demandas que a gente tem. Então, todas nós aqui temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas nós, ninguém aqui é mais especial e tem algo diferente. Mas essas demandas, cuidar da casa, trabalhar, estudar, atividade física, cuidar das pessoas, enfim, cuidar dos filhos, servir na igreja, tudo isso demanda muito do nosso corpo. Mas, então está tudo bem, é isso, o Senhor permitiu que fosse assim, o Senhor nos deu essas coisas para que a gente cuidasse, para que a gente administrasse, e o Senhor nos deu o tempo. E eu fiquei refletindo, o que será que faz essa demanda física nossa de atender todas as coisas ser uma sobrecarga? Que pecado está sobre essas situações que têm nos deixado sobrecarregada? E eu queria falar com vocês sobre o controle. Vocês já perceberam que muito da nossa sobrecarga física
ela tem muito a ver com a nossa necessidade de controle. Então, essa nossa ideia de que a gente dá conta de tudo, então eu sou uma super mãe, eu sou uma super empreendedora, uma super amiga, uma super líder, uma super esposa, e a gente tem essa necessidade de controlar todas as coisas, e isso pesa, isso pesa. Isso me faz lembrar, não tinha como a gente não ler esse texto, eu sei que parece um pouco clichê, mas não tinha como a gente não ler esse texto hoje, que fica em Lucas 10, quem tiver a Bíblia física, quem não tiver, compra hoje na feira da Purples. Tô só na publi, tô merecendo, hein? Poxa vida, eu mando lá para assistente, o Pix, beleza. Vamos abrir, gente, em Lucas 10. Quem não tiver, pode ler aqui comigo, mas quem tiver a Bíblia também, é importante que vocês abram em Lucas 10. Não tinha como a gente não falar de Marta e Maria, clichê e tal, mas a vida é assim, um grande clichê. Nós vamos entender um pouco com Marta sobre a questão da sobrecarga física. O texto diz bem assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas com a minha irmã? Tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O texto diz que quem recebeu Jesus foi Marta. E eu sei que sempre quando a gente fala, a gente fica assim, nossa, mas Marta, ai, Marta, Marta, Marta. Mas assim, eu sou uma grande Marta. Ano passado, ano retrasado, acho, ou passado, a gente fez uns cálculos, eu e o Rafa, a gente recebeu mais de 60 pessoas na nossa casa, para dormir, para almoçar. Então, assim, uma grande barata tonta eu, assim, durante 60 vezes. A gente sabe como é receber as pessoas. E eu entendo Marta, assim, eu acho que eu faria a mesma pergunta como uma pessoa muito da produtividade, do ato de serviço e tal. E ela, com certeza, estava sobrecarregada fisicamente, para que as pessoas se alimentassem. Alguém estava cozinhando. Eu sempre falo isso lá em casa. Está sentado numa mesinha limpa, alguém limpou. Então, eu entendo Marta. Ela tinha suas demandas, mesmo que a visita era Jesus. Ela não conseguiu ter essa percepção de, talvez, opa, nesse exato momento, uma coisa importante, né? Que foi o que Jesus respondeu para ela. E eu acho muito interessante assim que o Senhor vê a sobrecarga de Marta, tanto é que ele fala, você está inquieta, a sobrecarga, né, quando é o muito, você está inquieta com muitas coisas. E a resposta de Jesus, logo em seguida, ele fala, apenas uma é necessária. E eu acho interessante porque Jesus, ele não fala isso de forma distante, assim, superior. Marta, você está fazendo coisa demais. Porque Jesus, ele teve uma vida de muitas demandas. Muitas, muitas demandas. Ninguém, talvez... Eu acredito que Jesus talvez tinha uma vida muito mais atarefada até que de Marta. Então, ele, de certa forma, ele entendia. Você está preocupada com muitas coisas. Agora é a hora de uma coisa. Jordan Raynor diz, eu gosto muito dessa percepção que ele tem, que ele diz assim, ninguém em Jerusalém tinha mais coisas competindo por sua atenção, mas Jesus sempre parecia ser capaz de diferenciar o essencial do ruído. Jesus, ele andava por muitos povoados, ele atendia muitas pessoas, isso exigia muito fisicamente de Jesus, e pasmem, Jesus não falou sim para tudo. Não tinha, imagina se Jesus atendesse todas as coisas que as pessoas pediam para ele fazer, ele não conseguia. Jesus, ele sabia diferenciar o essencial do ruído. Então, quem somos nós para dar conta e querer controlar tudo? Jesus não dava. Inclusive, quando alguém fazia muita coisa, ele falava, calma, isso é muita coisa. A sobrecarga física tem muito a ver com o nosso controlador, nosso coração controlador, com a nossa necessidade de controle. Ashley Hales, do livro Uma Vida Vasta, inclusive recomendo muito, ela diz bem assim, a vastidão que Deus tem para nós é algo maior que uma mera alternância entre produção e fuga, onde nós nos enchemos de tarefas e trabalhamos demais, e então entramos em colapso de exaustão. Estes são os ritmos da nossa sociedade orientada para a realização. Esse não é o ritmo de Deus para nós. Esse ritmo que muitas de nós estamos vivendo, que nos faz levantar as mãos, é o nosso ritmo. Deus não tem muito a ver com o nosso ritmo de sobrecarga.
Essa vida entupida de coisas, onde a gente tenta controlar tudo, não é o estilo do Senhor, é mais uma pressão externa, um estilo de vida externa, do que o que a Bíblia nos ensina. E nesse mesmo livro, ela diz bem assim, achamos que o guarda-corpo, nessa parte do livro ela está falando sobre aquele guarda-corpo das estradas, que faz com que os carros não caiam. E aí ela fala assim, achamos que o guarda-corpo restringe a nossa liberdade. Quando a liberdade é a liberdade de restrições, nós vivemos em um mundo que controlamos, mas nos encontramos enjaulados pelas coisas que perseguimos. Bons guarda-corpos nos protegem de cair no penhasco e também nos fornece espaço para brincar, explorar e até falhar, porque nós sabemos que nós estamos seguros. Abra mão, minha querida, de uma casa impecável, do mestrado, doutorado, PhD e todos os teologias e livros e abra mão de filhos sempre. O Isaac está lá com a sua blusa suja. É isso. De uma vida de performance. Abra mão disso. O Senhor não te pede isso. Tente discernir aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Faça-o com louvor. E abra mão do controle dessas coisas. Para a sobrecarga física, eu quero te encorajar a fazer 3 coisas. A primeira é aprender a dizer não. Então, diferencie o essencial do ruído, é muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. A segunda coisa é vive em comunidade. Tem um devocional que eu escrevi que fala sobre isso, sobre a sobrecarga que a gente vive por fazer tudo sozinha. Então, a gente fica na nossa casa, a gente não divide nenhuma tarefa com ninguém, a gente vive maternidade sozinha, a gente não sai no parquinho com uma amiga, a gente não faz almoço umas para as outras, a gente não convida para tomar um café, a gente não pega no colo a criança que você está vendo a mãe ali no culto cansada. Divida, vive em comunidade, sai da sua vida. Essa semana foram vários, tem um grupo meu que chama BFFs, bem criativo, né? E eu, a vizinha e outra amiga. A vizinha está aqui na conferência, inclusive. Vou falar da vizinha depois também. Cadê a vizinha? Ela é super tímida. Ah, vizinha! Tá vermelha já. Vou falar de você, hein, menina? Anota aí. Uma delas estava falando, né? Estou muito sozinha, muito sozinha. Eu falo, vai, abre tua casa, menina. Chama alguém para ir na tua casa, está sozinha, eu estou muito sozinha. Abre tua casa, faz você. Chama a mulherada para ir na tua casa. Para de ver maternidade sozinha. 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando na cara do teu filho sozinha. Vai viver compartilhando a sua vida. E isso nos traz muita sobrecarga física. Muita sobrecarga física. E a última prática que eu queria falar para vocês é pratique o verdadeiro descanso. E verdadeiro descanso não é, não é... Eu sei que a gente acha que a série é descanso, que passar 2 horas ali no celular, lá nas redes sociais é descanso. Pratique o verdadeiro descanso. Desconecte, faça um descanso que sirva de descanso para outras pessoas. Esteja de verdade com as pessoas que você ama, sirva as pessoas que você ama, durma, olhe para o céu, pratique o verdadeiro descanso. Isso vai nos ajudar a aliviar um pouco da nossa sobrecarga física e abra mão do controle. Eu tenho certeza que... tudo que eu estou falando é para mim. Fernanda, abra mão do controle. Isso ajuda muito a nossa questão da sobrecarga física. A segunda sobrecarga que eu queria falar com vocês é sobre a sobrecarga mental. Na nossa sobrecarga mental, nós temos um desafio, que é o tempo que nós vivemos, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, versus as nossas preocupações. Então, nós nos sobrecarregamos mentalmente muitas vezes porque a gente tem vivido com uma carga além das preocupações que o Senhor nos permitiu viver. Né? A Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter aflições, e isso vai acontecer. Isso faz parte da vida que o Senhor tem para nós. E vamos combinar que uma vida, né, que a gente vive hoje de era das redes sociais coopera muito para que a gente tenha essa sobrecarga mental. Então, essa carga, ela já existe. As nossas preocupações, a nossa angústia, ela existe. Mas, uma das coisas que eu percebo que nos torna muito sobrecarregada mentalmente é a nossa falta de confiança. Oh, Deus, vai aqui, ó. Vai direto no meu coração. E eu não tirei isso da minha cabeça. Não fiquei lá, o que significa? Não. Quando a gente vai para a Bíblia, em Isaías 26, 3, o profeta Isaías diz bem assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Eu gosto que o texto diz que Deus não dá essa paz a uma mente que está firme nele como se fosse uma pílula, assim, né? Que é o que a gente recebe muito hoje, né? Uma dose de dopamina, ou uma dose, algum remédio que a gente toma, alguma coisa que a gente faz, que nos alivia e vai embora. A oferta do Senhor, ela é sólida, ela é consistente. A oferta do Senhor para nós é de conservar. E conservar quer dizer manter em bom estado. Vocês já pensaram em ter uma mente em bom estado, gente? Alguém sabe o que é isso? Eu sei. Ai, Deus. Gente, está na Bíblia. Isso é uma promessa do Senhor para nós. A promessa do Senhor para nós é que se a nossa mente está firme nele, consequência da nossa confiança nele, tem um igual e tem um resultado. Isso daqui a promessa do Senhor é resultado. Não é uma fórmula da minha cabeça, é a promessa do Senhor para nós, comprovada na sua palavra. Ele irá conservar em paz. 2 semanas atrás, eu dei uma boa surtada. Eu falei assim, pô, vou embora de Brasília, não aguento mais, eu vou para uma cabana, a gente vai encontrar uma comunidade, vamos virar Amish, sei lá. Já gosto dessas roupinhas mesmo, vou me entregar para esse mundo, vou encontrar uma comunidade menor, no meio da mata, sem carro, sem escola, a gente faz nosso pão, e é isso, eu quero, tipo, bailarina farm, assim, sabe? Só que não com 20 filhos, tá bom o que está tendo ultimamente. E eu entrei, assim, numa pira mental muito doida. E isso me trouxe muita angústia, muitas preocupações. Eu comecei a questionar tudo e, claramente, a minha mente não estava firme em Deus. Minha mente não estava conservada. E, claramente, ela não estava conservada porque a resposta é muito clara. Não existe confiança. E, sem confiança, a gente vai pirar. E eu lembro que eu passei essa semana surtada, sei lá o quê, e aí iam famílias lá para casa nesse final de semana. E aí eu aproveitei para dar essa desabafada. Para quê? A minha vizinha... Você está chorando? Ela... Falei, e a minha vizinha ela é bem calada, assim. Ela não é uma pessoa... Obviamente, se a gente é muito amiga, obviamente ela não fala muito. Porque, assim, não dá muito, né? E aí eu terminei de falar, falei, isso aqui, eu vou embora, não quero saber mais. E aí ela falou assim, ficou quieta, assim, me ouviu, aí terminei de falar, ela falou assim, vizinha, você precisa aceitar mais o tempo de Deus para você. Por que você está querendo sair disso? O Senhor não te trouxe nisso? Por que você quer sair? Esse é o tempo do Senhor para você. Aí eu, ai, que saco, vai. Fala, vamos, vizinha, vamos juntas. E foi muito interessante, porque naquela mesma semana, eu estava vendo, apareceu um Reels para mim, e era bem assim, 14 sinais de que você está sobrecarregada mentalmente. Aí eu, essa é para mim. Aí era uma mulher fazendo um monte de coisa. Aí eu abri a legenda, estava as 14 coisas. Tirei print, mandei pro Rafa. Aí eu falei, o que você acha que é isso aí? Ele falou, você. Aí tinha lá, está sempre muito séria, sorri pouco, faz pouco contato físico, coitado do Rafa. Perde a paciência com facilidade. Dei check em todas. Ai, que passa, pelo menos foi todas. Se tivesse uma a menos, eu ia ficar agoniada. Deu tudo lá. E aí, depois que a vizinha falou isso para mim e tal, depois o Rafael, a gente foi conversar, eu falei, meu Deus, que pira! Quando eu sei que eu estou buscando a solução para algo que me incomoda, para o desconforto que é estar numa cidade nova, longe da nossa família. Mas talvez não. O Senhor me quer lá e eu preciso permanecer. E a minha mente precisa estar firme nele, porque confia nele. Ponto. Gente, foi batata. Isso foi no domingo. Segunda-feira eu voltei a sorrir, dei uncheck naquela lista inteira. Estava abraçando o Rafa e tal. Ele falou, gente, vou chamar a Bárbara mais vezes aqui em casa. Porque simplesmente voltei meus olhos para o Senhor. É isso. Eu percebi que essa sobrecarga mental que eu estava vivendo, a raiz dela era a falta
de confiança no Senhor, falta de confiar na boa, perfeita e agradável vontade dele, que muitas vezes é desconfortável. Eu sei que a gente assiste a vida de muitas pessoas, talvez vocês assistam a minha achando que é uma coisa que não é. A vida que o Senhor tem para você é a vida que você vive hoje. Viva essa vida. Se libere dessa sobrecarga mental, confiando na vontade do Senhor para você. Talvez a sua sobrecarga mental, por mais que tenha, né, fatores externos, como, enfim, de comportamentais de uso das redes sociais, enfim, tem um fator maior, que é a falta de confiança no Senhor sobre todas as coisas que te preocupam. E a gente pode meditar, a gente pode fazer atividade física, tomar nosso remedinho, a gente pode fazer várias coisas para que a gente encontre essa pílula diária, esse alívio para a nossa alma. Mas a Bíblia continua tendo uma resposta para a nossa mente sobrecarregada, que é uma mente conservada em paz, porque está firme no Senhor e verdadeiramente confia nele. Amém? Isso me lembra um texto de Paulo, na carta aos Filipenses, quando ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." E é muito interessante que tem um "e" antes desse "e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração", porque ela é resposta a algo. E no versículo anterior diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Você está sobrecarregada mentalmente? Ore, apresente a Deus. Você está ansioso com seus pensamentos todos embaralhados? Ore, apresente a Deus. Existe uma promessa, uma resposta do Senhor a isso. E quando eu li tudo isso, assim, me veio uma coisa muito clara, até pode passar, que eu consegui entender que, olhando esse texto de Filipenses, ai, fofa. Obrigada. Olhando esse texto de Filipenses e de Isaías, existe uma promessa para nós. Então, a nossa atitude para com Deus, de acordo com a Bíblia, é orar. Nós apresentamos os nossos pedidos, nós mostramos o nosso coração e confiar, como o texto em Isaías diz. Então, essas são nossas atitudes para Deus. E olha que o Senhor nos provê. De Deus para nós, pode passar. A promessa de Deus para nossa mente é que Ele irá guardar e Ele irá conservar. Essas são as promessas de Deus para nossas mentes, se estiverem firmes nele e se a gente apresentar os nossos pedidos a Ele. O Senhor não nos convida a simplesmente parar de divagar, tipo, para de pensar nisso. Esse não é o nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se assusta com seus pensamentos. Não tem nada que você fale para Ele que Ele já não saiba. Fale para o Senhor. A Bíblia fala, apresente. Aqui, Deus, vou fazer um slide para você, eu adoraria. Isso aqui, ó. Esse aqui, vamos colocar ainda, vou pontuar para você. Essas são as minhas preocupações. Apresente ao Senhor. Tem uma promessa dEle para isso. O Senhor irá guardar e conservar as nossas mentes nele. E nós não precisaremos de mais nada. Amém? Vocês estão comigo? Ótimo. Para a sobrecarga mental, eu quero te encorajar a fazer 3 coisas. 1, diminuir consideravelmente o seu tempo gasto nas redes sociais. Nem preciso falar muito porque vocês já sabem. 2, sermos bons mordomos do que entra em nossa mente. Não dá para você seguir qualquer blogueira, não dá para você assistir qualquer série, não dá para você ouvir qualquer música. Fernanda, estou falando para mim também, tá? Nós somos mordomos do que entra na nossa mente. Preste atenção se a sua sobrecarga mental não está ligada com o que você deixa entrar na sua mente. E para isso, pratique a oração e pratique levar os seus pensamentos cativos a Cristo. Esses são os meus conselhos para a sua sobrecarga mental. E, por último, eu queria falar sobre a nossa sobrecarga espiritual. Na sobrecarga espiritual, nós temos um tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dadas a todas nós, e nós temos uma vida com Deus para ser vivida nesse tempo. E eu fiquei pensando assim, nessa questão da sobrecarga espiritual, até mandei no grupo das autoras, das preleitoras, meninas, o que vocês entendem como sobrecarga espiritual? Porque queria entender mais de vocês. E a maioria delas falou a mesma coisa, que às vezes o que pesa a nossa sobrecarga é a questão da performance, da gente querer performar para Deus, através das nossas disciplinas espirituais, da nossa vida de oração, da nossa vida ministerial.
E faz muito sentido quando a gente quer provar a Deus para que a gente sinta que a gente é digna do amor dele. Mas essas semanas foram tão claras para mim assim que o que vinha me causando e as minhas amigas, minhas irmãs em Cristo, uma sobrecarga espiritual, algo que vinha deixando o nosso relacionamento com Deus mais pesado, pouco fluido, era algo diferente da performance. Muitas de nós estamos sobrecarregadas espiritualmente por conta do nosso descontentamento. Como, Fer? O que o descontentamento tem a ver com o peso que nós carregamos na nossa vida espiritual? Eu não sei vocês, mas na minha vida com Deus, de me entregar ao Senhor, de confiar nele, muito, muito, muito disso, dessa sobrecarga espiritual que eu vivo, tem a ver com eu estar descontente com a minha vida. Por quê? Quando eu estou descontente, pode passar. Quando eu estou descontente com a minha vida, aquilo que o Senhor faz, eu olho para Deus e eu não me satisfaço mais nele. A presença do Senhor, ela deixa de ser algo prazeroso, de deleite, e ela se torna algo ou só para eu me queixar, o que não tem problema. A Bíblia fala para a gente apresentar os nossos pedidos ao Senhor, mas só vira isso, é um momento só de queixa. Ou a gente vai para a presença dele porque vai que ele resolve isso daqui. Então, nós começamos a nos relacionar com o Senhor por interesse. Então, a nossa vida devocional, vida de oração, vida de leitura da palavra, que antes seria um momento de abastecimento, conhecimento, se torna um lugar de gênio da lâmpada mesmo. Eu estou aqui só porque vai que ele faz. E, por último, o descontentamento pesa a nossa vida espiritual, porque a gente começa a duvidar da bondade e da provisão de Deus na nossa vida. E vocês sabem o que o diabo odeia? Satanás, ele odeia tudo que vem do Senhor. Todas as coisas que o Senhor faz, que o Senhor dá, ele odeia. E é muito interessante pensar quantas vezes o diabo consegue fazer a gente odiar a mesma coisa que ele. Sabe por quê? Porque o diabo odeia a provisão do Senhor. Ele odeia. Se o Senhor te deu um esposo, uma casa, uma família, um trabalho, uma igreja, o diabo odeia isso. E ele quer muito que você odeie também. É isso que o descontentamento faz no nosso coração. É pesado, né? A gente pensar nessa perspectiva. O Senhor me deu uma dessas umas semanas atrás. Nossa, não é isso. Não é só reclamar. Eu sei que, nossa, é demais, mas se a gente vai na raiz do nosso coração, quando a gente está descontente com tudo, muitas vezes a gente está odiando o que o Senhor nos deu. Ah, mas é ruim, eu não me encaixo, não bate, eu não estou feliz. É assim a vida, plim, vários brilhinhos de emoji em volta. Essa é a vida que o Senhor nos deu. O teto que você mora hoje, a casa que você mora hoje, a igreja que você está, pequeno, grande, com piscina, sem piscina, com louvor bom, louvor ruim, palavra. Eu não estou falando também para vocês estarem em igrejas não bíblicas, tá? Tentam discernir o que é bom. Mas essa é a provisão que o Senhor tem para você hoje. Como minha vizinha disse, aceita. E o nosso descontentamento, ele cumpre com a missão de Satanás de odiar a bondade de Deus em prover para as nossas vidas. Caso você esteja com dificuldade de se relacionar com o Senhor nos últimos tempos e está com dificuldade de ter desejo pela palavra, desejo pela presença de Deus, e eu me vejo dentro disso muitas vezes, eu quero te convidar a você passar a ser grata ao Senhor, e não uma gratidão vazia, gratiluz, não é isso. Mas uma gratidão de contentamento, de quem consegue olhar para a circunstância com um olhar eterno, com o olhar de Deus sobre aquilo que o Senhor te deu, com o olhar de Senhor, obrigada por fazer parte da sua vontade nessa terra, por mais que muitas vezes ela não se assemelhe com o que eu imagino. Eu só quero a tua vontade, que essa seja a nossa oração. E que isso mude o nosso olhar sobre a nossa vida. Eu não vou dar passos práticos para vocês sobre essa sobrecarga espiritual, porque eu queria que a gente, mais que passos práticos, a gente voltasse os nossos olhos, o nosso coração para Jesus. E, para isso, eu queria ler, para a gente terminar esse nosso tempo juntas, um texto que está em João 4,
de 5 a 15. O texto diz bem assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu. Eu adoro que Jesus ignora tudo, né? Tá. Enfim, vamos lá ao ponto. Ai, querido. Quem beber desta água, mulher, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Sabe, queridos, a solução para a nossa sobrecarga física, às vezes, pode ser um spa. Essa semana mesmo ganhei da vizinha. Ô, gente, da vizinha, próxima vez vem pegar aqui. Né? Porque tudo que eu estou fazendo aqui. Ganhei dela de aniversário, o spa. Foi maravilhoso. Né? Descansei ali por 1 hora, fiquei 2 horas depois, voltou tudo meio cansaço, porque as crianças chegaram, almoço, casa, trabalho. O nosso cansaço vai voltar de novo. A solução para a nossa sobrecarga mental pode ser terapia, um remédio, que é ótimo, que bênção. Mas os dias vão passar, as preocupações vão voltar e a gente vai se sentir sobrecarregada de novo. A solução para a nossa sobrecarga espiritual até pode ser uma vida espiritual mais ativa, com leitura bíblica, prática de disciplinas espirituais. Tudo isso é muito bom, muito importante. Mas Jesus tem algo a nos oferecer, que é mais do que uma mera solução. É um preenchimento total da nossa vida e dos nossos vazios. Ele é a fonte. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte do nosso descanso. E não é só um descanso superficial, como eu descansei aqui sentada. O descanso de Jesus é um descanso que nada que a gente faça vai nos aliviar. Não tem nada. A gente pode criar uma rotina impecável, um banho maravilhoso, uma leitura bíblica com a vela, e se não existe um desejo, um contentamento, um beber da fonte, se a gente não entender Jesus como essa água viva, nós continuaremos sobrecarregadas. Você pode participar de várias conferências, ler 900 livros sobre o tema. Nada vai te trazer alívio como a presença real de Jesus. E Ele está aqui. Jesus está aqui, minha querida. A gente só precisa se render. Às vezes o que você precisa falar é isso: Deus, me dá dessa água. Foi minha oração. Eu falei: Jesus, eu não aguento mais, não porque eu estou em sofrimento, eu vivo uma vida muito privilegiada. Eu não aguento mais não me contentar com o Senhor. Eu não aguento mais viver uma vida onde o Senhor não é suficiente. Onde essa suficiência ela chega no culto e eu saio desse lugar e acaba. E esse vazio volta a ser enorme de novo. Minha querida, Jesus é a fonte. Ele é a fonte de água viva e nós temos livre acesso a Ele.
Desfrute disso. Eu queria convidar vocês a gente terminar esse momento cantando essa canção. E do fundo do meu coração, assim, a gente não está aqui para performar para ninguém. Eu não estou aqui para performar para vocês. Vocês não estão aqui para performar para mim. Tire esse tempo com o Senhor. Faça dessa música uma canção real do seu coração. Uma oração real do seu coração. Para que você possa experimentar. Você está aqui na fonte. Você está na fonte. Peça ao Senhor da sua água viva. E você nunca mais terá sede. Amém? Vamos cantar juntas. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.